Quando eu escuto a palavra Yud Shvat, para mim eu me lembro a coroação do rei. Literalmente, Malchus, a majestade. A gente presenciou o Rebbe entrando com todo o seu esplendor, literalmente Malchus, como os cantos se abrem, tudo uma maravilha. Principalmente os grupos brasileiros que tivemos o privilégio de trazer para o Rebbe, que todos podiam aproveitar e receber bênçãos, detalhes pormenorizados, como o Rebbe deu atenção a esses grupos, a essas condições do Rebbe. O primeiro Maamar que a gente estudou com os jovens no Bet Midrash, no seminário Levi Yitzhak, era Bati Legani. Foi traduzido para o português Bati Legani, e quando mandar em português para o Rebbe me falou, ou me escreveu, Levarer be'eze medinot dovrim portuguesit. Veja quais são os países que falam português e manda para lá. Enit Kabel Chuasren, o Rebbe ficou muito contente disto. Como o pessoal estudou bem o Maamar de Bati Legani, o Maamar básico do Rebbe anterior, achamos agora é o momento de sair para Yud Shvat. Em 1980, Tavshin Mem, saímos um grupo para Yud Shvat. Já havia grupos anteriores, se não me engano, a Mora Esther, Alper Alea Shalom tinha feito um grupo já para Yud Bestamos, outro, mas isto foi um grupo de jovens e fomos lá para o Rebbe. E lá aconteceu algo interessante que deu todo um ímpeto novo para realmente levar grupos para o Rebbe. Durante o ano de Tavshin Mem, a gente traduziu com a permissão do Rebbe as cartas do Rebbe sobre ciência, Torá e ciência. Emuná Umada, fé e ciência. São várias cartas do hebraico, todo dia se trabalhava nisto. O Gilberto Bandi, o senhor Bandi, um advogado que era o Eliezer Sheman, Alav Shalom, todo dia a gente preparava isto. O livro estava quase pronto, quando o senhor Sheman veio conosco Yud Shvat para o Rebbe, entrou em Yechidut, ainda havia Yechidut naquela época, e ele deu para o Rebbe as provas do livro, em português. O Rebbe pegou as provas e falou, eu não falo português, mas eu vou me esforçar para entender. O advogado queria ser sábio, disse para o Rebbe, eu espero trazer o livro pronto para Yud Shvat. O Rebbe disse para ele, em vez de me trazer o livro, me traz os jovens, os cientistas que vão ler o livro, que eles venham para verbringen, escuta a linguagem do Rebbe, soll sie kommen zu verbringen, e que eles saibam e se conscientizam que não tem contradição entre a Torá e a ciência, ao contrário, a Torá está mais elevada que a ciência. Quando ouvimos estas palavras, que o Rebbe está dizendo, me traz os jovens nos Farbrengens, isto deu um ímpeto para cada ano organizar e vir grupos de jovens rapazes e moças, e foi aumentando cada ano, e o Rebbe dava uma atenção pormenorizada, respondia cartas, passava nos dólares. No começo tivemos Yechidus, tivemos um momento que a gente teve todo o grupo brasileiro, uma Yechidut dentro do quarto do Rebbe. Essa Yechidut o Rebbe corrigiu, mandamos depois o texto para o Rebbe corrigiu palavra por palavra com sua mão, com seu punho. Foi o que nós chamamos Muger. O Rebbe me respondeu, depois do primeiro grupo, Vihiratzon, olha a linguagem que o Rebbe me respondeu, deixa eu ver se eu tenho esta linguagem. Vihiratzon shetehei pula nimshechet, aski relação. Que seja a vontade de Deus que este trabalho tenha, na verdade, continuidade, que seja duradouro, pula nimshechet. Então a gente entendeu que tem que ser mais que a viagem para o Rebbe. Então, desde os próximos anos, começou a ter o seguinte, o pessoal, os rapazes, a gente ficava uma semana em Nova York, Farbrengen, se prepararam no dia de Yechidut, pegar o lugar para Yud Shvat, já exigia horas antes de fechar os bancos concorrentes. Havia todo um preparo espiritual antes, sexta-noite a gente comia junto, depois da Yechidut, a explicar cada coisa. Era uma semana espiritualizada, incrível, com muita força, muita energia e muita bracha. Depois os rapazes iam para 3, 4 semanas em Morriston e as moças ficavam no Machon Chana 3 ou 4 semanas. Alguns ficaram mais, alguns decidiram voltar depois, fizeram só. Isso teve, graças a Deus, muito bons resultados devido às grandes brachot do Rebbe, sem dúvida nenhuma. Então isso foi um trabalho continuou quando a gente continuou. Olha bem a resposta que o Rebbe nos deu quando a gente avisou já que a gente ia fazer desta forma. Por exemplo, em 1982, o Rebbe responde para o grupo, quando introduziu para o Rebbe todas as cartas pessoais com pedidos para o Rebbe. Askirem alazione, vou levar isso comigo
no túmulo meu sogro, que é a linguagem que o Rebbe dá para a brachá. Depois o Rebbe escreve isso, o tochen mirtavam, para o conteúdo das suas cartas, bashaichin la mosdot, katzat anala, se são dúvidas institucionais, tem que seguir a anala, bashar katzat mivnim, shalatar, por resto é bom se aconselhar com amigos íntimos que entendem, be'elu sheyesh osafá, para aqueles que vai precisar mais, diz o Rebbe, tavor bemirtav, vai chegar com cartas, ou por telefone, ou através de uma resposta telefônica que o Rebbe escreve a resposta, que chegaria a tor, quando vai chegar a fila. Quer dizer, o Rebbe fala, tem uma fila, se alguém precisar de algo mais, vai vir, vai chegar através de carta ou pelo telefone. Uma atenção inacreditável que o Rebbe estava dando para este grupo, e assim foi anos e anos e anos, cada vez mais forte, e realmente todos que passaram por lá vão poder testemunhar, tem muitas histórias que realmente comprovam o que a gente fala, que as brachot do Rebbe são le'ol me'ad, e realmente os frutos estão aqui, dá para vê-los. Em Yud Shvat nós tivemos realmente o momento de presenciar esta coroação. Fomos lá quando o Rebbe distribuiu um Tanya para todo mundo, um por um, foi também um momento especial. Estou me lembrando, no começo havia yechidut particular no quarto do Rebbe, depois foi em grupo. Nesse yechidut particular com o Rebbe, de vez em quando eu entrava porque a pessoa não falava nem inglês, nem yiddish, nem hebraico, então eu ficava ouvindo e depois, na saída, eu traduzia para o Rebbe. Uma vez eu estava com uma senhora, e o Rebbe interrompeu no meu e me pediu traduzir na frente dele. 2 vezes, um depois o outro. Eu senti claramente que o Rebbe estava me testando para ver se eu conheço já português. Era 7, 8 meses que eu estava no Brasil, o Rebbe queria testar se eu já falasse português, isso era importantinho. Logo depois do Farbrengen de Tu B'Shvat, o Rebbe pegou um pacote de dólares e mandou através do secretariado mandar para nós, para distribuir para todo o pessoal que estava na Kfutza, que estava no grupo para o Rebbe. E do lado o Rebbe escreveu com seu punho, Kol ze nitkabel shvaz, eu recebi todas as cartas de vocês. Vaskir al Tzion, eu vou dar uma bênção, shetamid kol hayamim yevasru tov, que toda a vida possam me dar somente boas notícias. Ubeosafa, e ainda com mais adição. É isto o assunto de vegetais, que eles vão crescendo cada vez. Que a gente sabe que a gente está chegando agora do Rosh Hashanah, lá no Rebbe escreve. Tu B'Shvat, pri ou se pri, uma fruta da outra fruta. Como falamos no Farbrengen agora. Para cada um, por favor, distribuir essa tzedakah, ve'achiluf b'mdinatan, é que eles dão o equivalente, eles podem trocar para a moeda local no seu país. Creio realmente uma atenção particular. Estamos com muitas saudades, mas logo, logo, se Deus quiser, a Siri e Kodesh, voltaremos, se Deus quiser, Retzonenu lirot et malkenu.